Boa noite, queridos. Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para refletir um pouquinho na palavra de Deus e para a gente se unir, mesmo que distantes, estarmos juntos aí para adorar o nosso Senhor. Uma boa noite a cada um que entrou aí: Beth, Anderson, Simone, Célia, Manuel, Priscila, Saulo, Bruninha e mais gente que agora já não dá para ler tudo ali. Mas que bom que todos estão entrando aí e juntos vamos fazer uma breve reflexão na palavra de Deus. Mas que bom que você separou esse tempo. E se você tiver a oportunidade nesse momento, talvez juntar a tua família. Esse culto de devocional que a gente faz na quarta e na sexta são cultos muito mais breves, muito mais rápidos. Então, de repente, até dá para ficar todo mundo junto aí por 30 minutinhos, 25, 30 minutinhos, para a gente refletir na palavra, né? Então, se você tiver essa oportunidade, junta todo mundo aí, vamos orar junto, vamos ler a Bíblia, vamos cantar junto. Mas se você não tiver essa oportunidade no momento, faz de tudo aí para você separar esse tempo, dedicar esse tempo que nós teremos, esses poucos minutos para louvar, para buscar a Deus, para de fato quebrantar nosso coração diante dele, tá bom? Então, uma boa noite, queridos. Vamos começar esse tempo. Eu quero convidá-lo a orar junto comigo para que seja um tempo muito gostoso, seja um tempo de fato de crescimento nosso, no nosso relacionamento com Jesus, naquilo que Deus quer falar com a gente hoje, tá bom? Feche teus olhos, abre os teus corações, vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado porque Tu és bom. E se estamos aqui neste momento, Deus, é porque o Senhor nos permite isso. Te agradecemos por isso. Obrigado porque, mesmo distantes fisicamente, pela Tua graça, podemos estar juntos aqui através da tecnologia para adorar o Seu nome, para louvar o Senhor em nossas casas, para refletir na Tua palavra em nossas casas e juntos. E Deus, muito obrigado por isso. Perdoa os nossos pecados e conduz esse tempo para a Tua glória e para a Tua honra, Pai. É o nosso pedido encarecido e também agradecido, porque sabemos que estás ouvindo a nossa oração. Assim a gente ora em nome de Jesus, Deus. Amém. Muito bom. Alguns avisos importantes aí para a gente começar esse tempo. Ainda dá tempo de você, de repente, compartilhar esse tempo de devocional com algum conhecido teu, para que a gente possa até usar esse tempo que temos juntos para, de alguma maneira, brilhar a luz para aqueles que não veriam, não ouviriam a palavra, não estariam na igreja e agora podem cultuar junto com a gente, né? Então, só alguns avisos importantes. A arrecadação de cestas básicas de alimentos tem sido um sucesso muito legal, tem sido uma bênção muito grande. Gente, só a IBJI, pelo que eu conheço, tem cesta básica com ovo de Páscoa. Não, é só a IBJI. Legal? Isso é bênção de Deus. Nossas cestas estão bem recheadinhas, estão bem feitas, com amor, com carinho. Quem tem recebido as cestas básicas tem ficado muito feliz, muito alegre mesmo, porque a cesta tem sido muito boa, né? A gente tem bastante coisa ali para suprir, de fato, uma família. Claro que as guloseimas elas não duram o mês inteiro, mas o que tem ali dá para ajudar bem nesse mês, e isso é bênção de Deus. A igreja tem sido usada para isso, você e eu temos sido usados por isso. E saibam o seguinte: toda vez que a gente está indo entregar essa cesta básica, a gente está orando junto com essa família, a gente está conversando com essa família, a gente não está entrando na casa, fica tranquilo. A gente está ali hoje proporcionou algumas máscaras lá, algumas pessoas já conseguiram, na verdade, máscara, a gente não achou máscara para comprar, mas quem conseguiu está indo de máscara direitinho, e a gente tem orado com essas famílias, tem sido bênção mesmo, e através dessas famílias que estão recebendo, a gente está sabendo de outras famílias que estão precisando. Nesse momento em especial, a gente tem cesta básica para atender as famílias que estão precisando, e temos também ofertas que foram dadas para comprar cestas básicas. Caso acabe essas que a gente já tem ali, a gente consegue comprar mais algumas. Então isso é bênção de Deus. Continue orando por isso. Se você quer fazer parte da entrega dessa cesta básica, de repente você quer entregar, você quer ir lá e orar com a família, você quer entregar a cesta, ver a família recebendo, como é bom. A gente não tá e não pode, tá bom, gente? Não é legal fazer isso. Tem gente que tira foto ali com a família recebendo, a gente não está fazendo isso. A gente tira foto das cestas no momento que a gente está saindo da igreja, mas a partir daí a gente faz tudo de fato
entre aspas, em secreto ali, né, com a família que está precisando, ora com a família. Então, se você quiser fazer isso, você pode nos procurar e a gente vai direcionando você. Obviamente, a gente quer que seja um membro da igreja, tá? E que de fato já tenha tido um encontro com Jesus. Então, se você quiser fazer parte dessa entrega, já tem algumas famílias que estão entregando, eu já entreguei, a Esther e a Ariel estão entregando, a Mara vai entregar, a Manuel e a Ana Paula, tem os irmãos que estão entregando, né, que estão se disponibilizando. Então, se você quiser fazer parte disso também, é uma boa oportunidade de você ver e fazer parte desse, de fato, da luz brilhando de Jesus, né? As famílias que estão precisando e que às vezes nem o conhecem, tá bom? Então, esse é um aviso sobre a arrecadação de cestas básicas de alimentos, tem sido muito bom e a gente fica muito feliz. Parabéns a você que tem participado disso, fazendo a sua oferta, doando o seu alimento, e tem sido muito bom mesmo, a gente está muito feliz com isso aí, tá bom? Um outro aviso importante é sobre as nossas redes sociais. O YouTube, ele está ali com todas as nossas pregações, tem também indicações de estudos, de seminários, de pregações também indicadas de pastores muito piedosos, com boa palavra de Deus também, e a gente está indicando ali no YouTube tudo isso no canal da igreja. Então inscreva-se ali para você ficar sabendo das novidades, tem sugestões de louvor para você ouvir durante a sua semana e também sugestões de louvores para as crianças, né, de atividades para as crianças também, está tudo ali no YouTube, então dá uma entradinha ali, aos poucos a gente vai preenchendo mais e mais esse canal, mas inscreva-se para que você fique por dentro também, tá bom? E não baixou ainda? Baixe, né, o aplicativo da igreja, é só procurar IBJI Ideal, que você encontra no aplicativo da igreja, tá bom? E o Facebook você já está acompanhando aí, tamo junto nesse sentido, tá certo? Muito bom! Algumas pessoas também ficaram muito felizes de participar da ceia do Senhor no último domingo. Foi muito bom, gente, foi muito gostoso o tempo de ceia que nós tivemos, muita gente tirando foto, né? Gente que chorou porque celebrou a ceia, e isso é muito legal, porque a gente está celebrando a ceia não como um ritual de tradicionalismo, de um sistema religioso, a gente de fato celebra a ceia lembrando do sacrifício de Jesus, o que isso representa, que nós somos um com Ele, e que mesmo distantes a gente continua sendo um como igreja, né? Isso é muito legal, é a bênção do Senhor que Ele permitiu aí através desse tempo que nós estamos vivendo, em especial por causa da Páscoa a gente celebrou a ceia, tá bom? Então foi muito gostoso. Talvez a gente faça a ceia no próximo mês, se até lá a gente não voltar às atividades normais da igreja, mas esse em especial foi por causa da Páscoa, e só um adendo aí que vale a pena explicar, né? A ceia do Senhor, ela é uma celebração da unidade com Cristo e da unidade com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a comunhão com a igreja ela é essencial nesse sentido, e entre aspas, né, culto online para o resto da vida não substituirá, nunca será o suficiente para substituir o que nós temos juntos como igreja quando nos reunimos, de fato, corpo a corpo, abraços, e de fato, na presença de Deus ali, reunidos na igreja, no templo, por aí vai, tá bom? Então isso tem sido muito bom e é um privilégio que a gente tem. Alguns irmãos nos têm perguntado sobre dízimos e ofertas, e aí eu quero só abrir uma parênteses aí, se você está vendo essa live, está participando desse culto e não é da igreja, não é crente ou está afastado, não se preocupe, essa parte aqui, ela não é para te constranger, não é um pedido de dinheiro, muito longe disso na realidade, na verdade é o privilégio que nós temos de contribuir com o reino de Deus através das nossas finanças, segundo o que nos ensina a própria palavra de Deus, um princípio muito legal de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse texto de 2 Coríntios 9, 7 explica claramente que a gente não dá para receber em troca, que a gente não dá porque estamos precisando ou porque nós somos obrigados a isso. Nunca vai ser por causa disso. É um privilégio que nós temos de participar na obra do Senhor, também com as nossas finanças. A gente pode participar e tem que participar com tudo que a gente é e somos e temos, né? Inclusive a parte financeira. Então, quem nos tem perguntado como fazer, nós temos aí os dados do banco, você pode fazer transferência ao DOC, tem o aplicativo da igreja que você também pode fazer por ali, e também tem, caso você precise e não consiga de nenhum desses meios, você pode conversar com o tesoureiro da igreja e ele te instruirá em como fazer para fazer essa contribuição, tá bom? Mas lembrando que isso é um princípio bíblico que nós fazemos para honrar e glorificar o nosso Senhor com alegria, porque o amamos, não é uma obrigação. Então, que Deus
seja louvado através disso também. Queridos, eu gostaria de colocar um louvor para a gente cantar juntos. Vai aparecer a letra à medida que o cântico estiver sendo entoado. Louve a Deus na sua casa. Se você não conhece, é um louvor que fala muito bem acerca do texto que nós vamos estudar hoje. Vou fazer uma breve reflexão ali em Mateus 8, 26, se você quiser já abrir a Bíblia, inclusive. Mas louve ao Senhor com esse cântico que nós convidamos aí, o PG, brincadeira. O PG ele vai estar cantando nesse louvor, que é um vídeo gravado no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Vamos louvar o nosso Senhor nesse tempo. Estaria aqui, enxugando as lágrimas, salvando meu dia. Mas novamente eu digo amém, e ainda chove. Entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo. Sua misericórdia desce, levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é, não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos, nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Eu me lembro quando caí em meio ao vento, você ouviu meu choro, e agora já sem forças, como continuar se não posso achá-lo? Entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce, levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é, não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos, nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Meus olhos veem os montes, onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Meus olhos veem os montes, onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é, não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos, nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor, sempre te louvarei. Na tempestade louvarei,
Muito bom. Na tempestade louvaremos. E que desafio, né? A gente orar e louvar em meio à tempestade. Que Deus nos ajude nesse sentido. E antes da gente, então, estudar um pouquinho a Bíblia e refletir nesse versículo que nós olharemos, eu quero convidá-lo a orar mais uma vez e colocar diante do Senhor agora os pedidos que temos. Caso você tenha algum pedido, algum motivo de gratidão, nos mande, envie para a gente, coloque aí no comentário da live, desse culto que a gente está fazendo, para que a gente possa incluir nos nossos momentos de oração, possa incluir nos pequenos grupos, né? A gente tem levantado aí vários motivos de oração que nós temos, muitas igrejas têm orado, né? Na semana passada eu tive o privilégio de participar de uma live em outra igreja falando sobre a situação do coronavírus e tudo mais, conversando um pouquinho sobre a Páscoa em especial, né, o que significava a Páscoa, por que era uma data tão importante. A gente acabou entrando no assunto do coronavírus e ali a gente compartilhou oração pela Vera, né, que estava naquele instante entubada ainda. E hoje, na verdade, eu recebi uma mensagem do pastor daquela igreja que as pessoas que participaram da live perguntaram para ele: e aí, como está a irmã Vera? Nós temos orado por ela, será que ela saiu já? Foi desentubada? Como é que está a situação dela? E eu pude compartilhar que ela foi desentubada, e isso mostra o seguinte: a gente está orando e à medida que a gente vai passando isso adiante, outras pessoas vão se juntando a nós e nós temos esse privilégio de fazer parte da vida um do outro, colocando diante de Deus e sustentando um ao outro na presença do Senhor. Então, se você tiver pedido de orações, motivo de gratidão, nos procure para que a gente inclua tanto nos pequenos grupos, quanto também nestes cultos que a gente faz de devocional durante a semana, que a gente até coloca as listas de pedidos de vez em quando. Então vamos fazer isso, tá bom? Mas vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esse tempo, então, mais uma vez, e alguns pedidos que nós temos em nosso coração e que são levantados aí pela nossa igreja, tá bom? Feche teus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti. Obrigado pelo louvor que acabamos de cantar. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de participar do Teu reino com todas as maneiras possíveis que o Senhor nos deu. Pregando o Evangelho, dando assistência, fazendo tudo aquilo que nós podemos com os nossos recursos tecnológicos, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Temos irmãos da igreja, até o próprio Bruno servindo ao Senhor e participando do reino, da obra do reino, fazendo, por exemplo, os exercícios com a igreja através das lives. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado maneiras de continuar brilhando a Tua luz nesse período. E a gente agradece muito por isso. Em especial, a gente quer colocar diante do Senhor agradecendo pela irmã Vera, Deus, que já está se recuperando muito bem, que foi desentubada. Senhor, muito obrigado por esse cuidado que o Senhor tem tido com ela. Nós pedimos para que essa recuperação ela continue desse jeito e que tão logo, Pai, ela possa receber a alta, estar em sua casa com seu marido ali, que está angustiado, Senhor, e que juntos nós possamos também, Pai, quando nos for permitido, estar juntos ali na igreja, louvando a Ti, por tudo que o Senhor tem feito nesse período, Deus. Obrigado por isso. Pedimos para que o Senhor continue cuidando dos nossos familiares, Deus, familiares de cada um da igreja aqui, os motivos de saúde que foram colocados. Obrigado, Pai, pelos parentes da Dalva que também receberam bons cuidados, estão melhorando, Senhor. Muito obrigado por isso. Pedimos para que o Senhor continue conduzindo os nossos governantes, nessa desgovernança muitas vezes que eles fazem, Pai, que o Senhor possa conduzir os seus passos, suas decisões e trazer de fato, Pai, direcionamento para o Teu povo e o cuidado para esse povo. Senhor, pedimos encarecidamente que o Senhor cuide de cada uma da nossa igreja, Senhor, cada um dos irmãos, para que nenhum, Deus, de fato seja acometido por essa doença, desse vírus, Senhor, se vir a ser acometido, que seja preservado pelo Senhor. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, Deus. Obrigado por tudo. Realmente agradecemos a Ti por esse tempo. E pedimos para que o Senhor, pela Tua palavra agora, fale também aos nossos corações de uma maneira direta, Senhor, nos ajudando a confiar em Ti, a andar na Tua presença e clamar ao Senhor, confiantes também que o Senhor está à frente de nossas vidas. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Muito bom! Vamos lá, então? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. Tem gente que é devagar demais.
Será que a gente também? Eu não sei se você já teve a péssima experiência, né, de contar uma piada e a pessoa que está do outro lado ouvindo a piada, eu já tive muitas vezes essa experiência, que na verdade as minhas piadas muitas vezes são sem graça, né? Mas às vezes a gente vai lá, conta a piada, e por mais que ela seja engraçada, a piada, a pessoa que está do outro lado ouvindo a piada, ela não entende a piada. E aí você tem que explicar que isso acabou com a graça da piada inteira. E aí você fica frustrado, que, poxa, a piada era tão legal, eu queria dar risada aqui, não deu para dar risada, expliquei 3 vezes, não adiantou, né? E aí acaba, né? A sua piada fica sem graça, se já era, fica mais, né? E aquele clima de lentidão, né, na conversa e tudo mais. Então, não sei se você já teve essa experiência, mas é uma experiência muito normal, acho que na vida de cada um de nós. Teve uma vez também, e aí é mais por causa da situação, né? Mas teve uma vez que minha esposa, na primeira gravidez, ali com a Clarinha e tal, a gente estava brincando e jogando algum jogo, não lembro qual era o jogo, e a gente estava brincando e eu estava ensinando para ela o jogo. E expliquei uma vez, ela não entendeu, expliquei a segunda vez, numa parte do jogo lá ela não entendeu também, e na terceira vez que ela perguntou, eu fiz assim e fui explicar. Mas quando eu fiz isso, ela estava grávida, né? Quando eu fiz isso, ela começou a chorar, né? E porque, de alguma maneira, eu mostrei minha impaciência ali nesse sentido. Mas o fato é que naquele momento ela não estava conseguindo entender e a situação era que era devagar, né? Naquele momento estava devagar demais para explicar a situação. Era o momento que ela estava vivendo, até mesmo por conta da gravidez e tudo mais. E isso em várias outras áreas da nossa vida, em várias situações da nossa vida, a gente tem essa dificuldade. Uma vez eu estava na escola também, novinho, acho que devia na 5ª série, e a professora explicou uma matéria lá, e alguém tem dúvida? Eu levantei a mão, ela explicou de novo. Alguém tem dúvida? Eu levantei a mão. Foi assim, umas 3 ou 4 vezes. A professora é super paciente, mas eu ali 4 vezes para entender a mesma coisa que ela estava falando, e que os outros já tinham entendido, eu que estava lá lerdeando. Né? Então, tem gente que é devagar para muita coisa. Será que a gente também é assim? Mas eu não quero me ater aos assuntos corriqueiros da vida, que às vezes são os momentos que a gente está passando mesmo e por aí vai. Às vezes é a falta de explicação, é a explicação ruim, tem muita coisa que pode envolver isso. Mas, aqui nesse texto é muito diferente. Aqui nesse texto eu quero que você leia comigo, Mateus capítulo 8, versículo 26, é um texto em que todo mundo já conhece praticamente esse texto. Jesus está ali no barco com os seus discípulos, só que Jesus está dormindo. E uma tempestade vem e acomete aquele barco. E os discípulos começam a ficar morrendo de medo, porque a tempestade era muito forte. Então essa é a situação que está acontecendo aí. E aí vem o versículo 26. Logo depois que os discípulos vão e acordam Jesus lá no fundo do barco, acordam Jesus. Falam, Jesus, a gente vai morrer, você não se importa com isso não, a gente vai morrer aqui, desesperados. E então Jesus responde da seguinte maneira, aí no Mateus 8, 26. Ele perguntou a eles, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Esse texto é muito conhecido, talvez muito querido por muitos, mas o que é interessante nesse texto é que Jesus, quando é acordado no meio de uma tempestade, ali no barco com os seus discípulos, Jesus ele vai lá e pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Em outras traduções, como por exemplo a Revista Atualizada, né, fala assim, por que vocês são assim tão tímidos, ou tão envergonhados, ou medrosinhos diante da situação que está se levantando? Por que vocês não tomam alguma atitude? É mais ou menos isso que Jesus ele questiona nesse momento dos discípulos. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tímidos desse jeito diante desse mar que está revoltoso mesmo, está quase derrubando o barco? Mas por que vocês estão assim, né? Como se nós não ficássemos, né? Mas a grande questão que Jesus está perguntando isso aqui para os discípulos, e parece ser até meio assim, meio de impaciente, e parece que os discípulos não têm razão nenhuma em estar com medo da tempestade, porque realmente era uma tempestade, estava ali, e o texto fala que o barco estava mudando de lugar de um lado para o outro e estava sendo inundado, quase afundando. Então, o medo devia estar tomando mesmo, né? Por que Jesus ele ficaria, de alguma maneira, impaciente com os discípulos? Porque eles estão com medo e acordaram a ele nesse barco, nesse momento.
A situação dos discípulos é muito simples e direta nesse sentido. Se você for olhar o contexto anterior, olhando ali para o capítulo 7, por exemplo, em diante, você vai ver que Jesus ele vai terminando tudo que ele tem para ensinar ali acerca do Sermão do Monte. Né? Então ele vai terminando tudo que ele tem para ensinar. E aí o capítulo 8 começa com um capítulo de muita ação. Jesus ele cura um leproso, Jesus ele cura ali o servo do centurião. Jesus ele começa a agir, a tirar demônios, ele começa a fazer um monte de, expulsa demônios. Jesus começa a fazer um monte de coisa à vista dos discípulos. E neste momento aqui, os discípulos eles estão vendo tudo isso. No barco, os discípulos já testemunharam esse monte de coisa que Jesus fez, todas as maravilhas que Jesus ensinou no Sermão do Monte e todas as coisas que Jesus já tinha feito ali. E aí, quando eles acordam Jesus morrendo de medo e Jesus responde a eles dessa maneira, Jesus ele responde porque ele está falando o seguinte: vocês estiveram comigo esse tempo todo vendo tudo isso que eu acabei de fazer, todas essas maravilhas. Por que vocês estão com medo? Nesse momento, parece que abre um pouquinho a nossa caixinha de entendimento. Obviamente, a circunstância era pavorosa. Mas diante de tudo aquilo que eles já viram Jesus fazer, de alguma maneira, eles não poderiam exercer tal medo diante da circunstância. É interessante que se você for olhar os versículos seguintes, que é quando Jesus ele vai lá e expulsa os endemoniados, expulsa o demônio, né, dos endemoniados ali, dos gadarenos, e manda os demônios para os porcos. É interessante você perceber que quando Jesus chega ali, até o Haroldo ontem me falou sobre esse devocional que ele estava fazendo, quando Jesus chega perto dos demônios eles falam assim: Jesus, o que você está fazendo aqui? O Senhor veio antes do tempo para tirar a gente já antes do tempo, já nos trazer o castigo antes do tempo. Ou seja, os demônios entendiam quem Jesus era, a autoridade que Jesus tinha e tudo que Jesus poderia fazer. E aí, os discípulos que estavam testemunhando tudo aquilo que Jesus tinha feito, eram os discípulos que estavam, neste momento, se esquecendo disso tudo. A grande questão de Jesus é, queridos, vocês já deviam saber que comigo não precisa ter medo dessas circunstâncias. A questão, basicamente, é essa. Eu sei que posso estar parecendo até um pouquinho duro aqui, mas se você for olhar alguns outros textos, repare só, Jesus está lidando com o coração do homem, nosso coração é assim. Se você, por exemplo, olhar para Lucas capítulo 24, de uma maneira bem rápida, assim, Lucas capítulo 24, versículo 25, foi até o primeiro texto que nós estudamos sobre a paixão de Cristo, né, sobre a Páscoa. Lucas capítulo 24, versículo 25, deixa eu abrir aqui a Bíblia nesse texto, diz o seguinte: então Jesus disse aos discípulos de Emaús que estavam discutindo por que Jesus tinha morrido, estavam frustrados porque Jesus tinha morrido e a esperança deles de alguma maneira tinha acabado. Né? Então Jesus vai lá e fala o seguinte para eles: como que vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo aquilo que foi falado pelos profetas. Jesus ele vai lá e fala para os discípulos o seguinte ali em Emaús: por que vocês são tão lentos de coração para entender tudo que foi ensinado? E Jesus não fala isso só aqui, tem outras passagens que ele fala isso, e isso vai também para as cartas. Se você for abrir lá em Hebreus, capítulo 5, olha só que interessante ali, falando sobre a supremacia de Cristo e tudo mais, e aí vem o seguinte, capítulo 5, versículo 11 em diante, diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Isso falando com os crentes aqui, já sendo perseguidos pelo evangelho e tudo mais. Olha o versículo 12 de Hebreus capítulo 5. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só que interessante está esse texto aqui. Quando a gente volta então para Mateus capítulo 8, versículo 26, a gente vê que Jesus ele não está sendo duro demais com os discípulos, ele está lidando apenas com o coração
do homem, o coração nosso de cada dia, o coração que nas dificuldades tem dificuldade de confiar, o coração que nas tempestades da vida tem dificuldade de descansar no Deus que é soberano sobre toda a criação e sobre toda a terra. A Gênesis, quando termina toda, lá ali nos primeiros capítulos, falando sobre toda a criação, fala o seguinte: e assim Deus terminou de criar todo o seu exército. O que é o exército de Deus? O exército de Deus é toda a sua criação. Tudo está debaixo do seu comando. E Jesus mostra isso aqui em Mateus capítulo 8, versículo 26. A natureza está debaixo do comando de Jesus. Se Jesus quiser, em qualquer momento, acabar com essa pandemia, Jesus acaba com isso. A grande questão é que nós precisamos entender exatamente sobre isso, sobre a soberania de Deus. E esses tempos difíceis devem nos ajudar a acelerar nosso pensamento nesse sentido. Nós precisamos entender que Jesus é soberano sobre essa história. E que se Jesus é soberano sobre essa história, Ele é soberano também sobre a minha vida. E por isso, nós não precisamos ter medo. Antes, nós precisamos confiar no Senhor. Aqui, esse texto não está falando que a gente não pode orar. Esse texto está falando que o nosso medo não deve ser maior do que a nossa confiança no Senhor. É isso que esse texto está dizendo aqui. Porque eles acordam Jesus desesperados. Jesus, a gente vai morrer, você não se importa com isso não, acorda, levanta, a gente vai morrer. O medo deles de morrer era muito maior do que a confiança em Jesus que estava ali com eles. E essa é a questão da nossa vida. Muitas vezes, nós temos um medo muito maior do que a nossa confiança em Jesus. Que os nossos medos não ultrapassem a confiança e o entendimento de que temos de quem Jesus é. Antes que esses medos nos façam recorrer a Cristo, confiando que Ele é soberano sobre essas circunstâncias. Então, que nós não sejamos devagar em entender isso. Que nós sejamos, de fato, entendidos daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus pode fazer. Que nós não sejamos como crianças que ainda tomam leite do entendimento de quem Jesus é, mas que nós possamos, de fato, nos alimentar na soberania e em tudo aquilo que Ele ensina na Sua palavra, para que nós possamos descansar ainda mais nele. E note uma coisa muito mais interessante também, em Hebreus capítulo 5 ali, ele termina falando: estes que pela prática têm exercido as faculdades da sua fé, né? Esse exercício da nossa fé, esse exercício do nosso entendimento de quem Jesus é, em cada uma dessas dificuldades e circunstâncias que nós enfrentamos, são exercícios que tornam a gente cada vez mais fortalecidos nesse relacionamento com Cristo, a ponto de enfrentar as lutas que ainda virão. Você está fortalecido nessa fé em Jesus? Você tem descansado no cuidado de Deus? Porque é a partir desse momento que nós conseguimos descansar, que nós podemos ser luz para aqueles que precisam. Nós, como igreja, devemos ser luz neste mundo. Mas não tem como a gente ser luz se os nossos medos são maiores do que o nosso Deus. Né? Nós precisamos confiar no Senhor. Por isso, não seja devagar. Confie. Que este momento seja um momento que você clame ao Senhor confiando que Ele é soberano sobre nossas vidas. Que você e eu possamos descansar no Deus que é soberano sobre toda a criação e sobre nossas vidas. É um tempo de devocional. Teria muita coisa para a gente conversar ainda e muitas dúvidas para serem tiradas. Mas que neste momento nós possamos ser fortalecidos na grande esperança que o Senhor Jesus nos deu. Que Ele é soberano. Ele está conosco. E como dizia uma musiquinha, quando Cristo está no barco, tudo vai bem, né? E que isso seja uma realidade de nossas vidas. Se Cristo está no barco, tudo está bem. Se Cristo está na tua casa, tudo vai bem. Ainda que as tempestades estejam batendo forte, tudo está bem. Se Jesus está no teu coração, por mais que as circunstâncias sejam desesperadoras, que nós possamos confiar nele e a gente crer que tudo vai
Que você e eu possamos confiar nisso, descansar nisso e sermos luz para aqueles que ainda não têm essa esperança. Amém? Que Deus te abençoe, que nós não sejamos devagar, mas sejamos rápidos em entender que o Senhor está com a gente e que nós podemos clamar confiantemente no cuidado das nossas vidas, no cuidado que Ele tem conosco. Não sei como é que você está, não sei como é que está a sua vida, não sei como é que você tem enfrentado suas lutas, se você tem tido muitas lutas e se essa pandemia tem sido algo realmente tenebroso para você. Talvez tenham pessoas que estejam sofrendo mais com outras coisas do que com essa própria pandemia. Mas eu quero, neste momento, te desafiar a orar e falar com Deus. Falar, Senhor, me ajuda. Ajuda o meu coração a descansar em Ti. A descansar no controle que o Senhor tem sobre tudo. Inclusive sobre minha vida e sobre essas circunstâncias. Eu quero convidá-lo a orar ao Senhor e fazer isso neste momento. Vamos descansar nele? Vamos colocar nossas vidas nele neste momento? Esse é o nosso momento, então, de clamor. E Ele ouvirá a nossa oração, ouvirá o seu pedido, ouvirá a sua circunstância e te dará um entendimento de que Ele está no controle, de que Ele está no barco, de que Ele está contigo. Amém? Falar com Deus. Pai, muito obrigado. Mais uma vez a gente te agradece por esse tempo. E te pedimos para que nos ajude a não sermos devagar, não sermos lentos, não sermos tímidos quanto à tua soberania sobre todas as circunstâncias que nós estamos passando. Queremos lhe pedir pela tua graça, nos ajude a confiar e descansar em Ti. O Senhor é o Deus que está no controle de nossas vidas. E nós te pedimos, Deus, por socorro em nossas circunstâncias. Te pedimos por socorro, Deus, pelas circunstâncias que cada irmão aqui tem enfrentado. Pai, que as circunstâncias não sejam para nós tão maiores que o Senhor, mas que o Senhor, Deus, seja maior sobre elas em nossos corações. Por favor, Pai, traga o socorro para as famílias que estão precisando do Teu sustento, com a provisão que o Senhor está fazendo através, inclusive, da Tua igreja. Obrigado por esse privilégio. Senhor, esteja no controle de nossas vidas, nas nossas lutas interiores, nas nossas crises existenciais, às vezes no desejo de suicídio que alguém possa ter, às vezes, Deus, no desespero dentro da família, que nós queremos acabar com casamentos, queremos sair de casa, que o Senhor, pela Tua graça, venha e seja soberano sobre essas circunstâncias. Deus, proteja as crianças, Deus, indefesas neste momento por pais e mães maldosos que, ao invés de cuidarem, torturam, machucam, assediam. Pai, que pela Tua graça o Senhor venha ser o socorro na vida dessas crianças. Te pedimos por isso, Deus. Te pedimos para que nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude, Deus, a descansar no Senhor. E ajude, Deus, a essas pessoas no clamor que eles têm, que eles consigam enxergar a Tua bondosa mão agindo e libertando, Pai, daquilo que precisam ser libertados para a Tua glória e para a Tua honra. Nós estamos clamando a Ti confiados no Senhor. Que as tempestades, Deus, elas estão debaixo da Tua poderosa mão, no Teu controle. O Senhor fala calma, ela calma. E é por isso que nós estamos clamando a Ti neste momento, Senhor. Que nós possamos ficar perplexos diante da Tua poderosa mão, de fato acalmando e trazendo bonança em meio às dificuldades, em meio às tempestades que nós temos enfrentado e que cada pessoa tem vivido neste momento. Abençoa, Pai, a cada vida. Essa é a nossa oração. Que a Tua igreja possa brilhar a Tua luz agora. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe você. Uma boa noite e até sexta, se assim Deus permitir, tá bom? Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, por favor, nos procure, mande mensagem aí para que você seja incluído nos pequenos grupos e a gente possa saber como é que você está, como é que você está vivendo, orar por você, você orar por nós também, e se precisar e tiver alguma coisa que a gente possa ajudar a mais, que a gente possa fazer também, a única maneira é a gente estando juntos, tá bom? Então faça parte dos pequenos grupos e vamos continuar louvando ao Senhor, então, que Deus te abençoe. Uma boa noite, um bom descanso até sexta, se assim Deus permitir. Um abraço, querido. Fica com Deus, gente.